Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá pessoal, tudo bem? Que nós vamos começar aqui mais um estudo aqui da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Vamos falar de uma matéria muito importante a respeito do Apocalipse, do futuro, do final ali do milênio. O que iria acontecer com as pessoas que essas, por sua vez, não buscou o Senhor. Então, nós sabemos que, por certo, Deus ele é o abençoador de tudo, criador de todas as coisas. Eu quero já fazer uma oração para Deus abençoar você. Pai querido, abençoe essa pessoa, ilumine a mente dele para entender e compreender tua palavra. Que ela não interpreta ao pé da letra. Em alguns lugares sim, mas em muitos outros lugares pela revelação do teu Espírito. Então nos abençoe neste momento, com a tua presença, a pessoa que há de assistir esse vídeo, seja abençoado para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Pedimos a ajuda de Deus, então vamos na palavra do Senhor. Eu quero que vocês aprendam, vamos direto ao texto, na palavra do Senhor aqui, lugar. Vamos estar falando de lugar, e não se achou lugar para eles, Porque não se achou lugar para eles. Até esse texto está em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11. Quando Jesus vem e assenta o juízo depois do milênio, não se achou lugar para eles. Eles, está escrito eles no plural. Não se achou lugar para eles, plural. E por que interessante? Eu vou adiantar um versículo aqui que está no livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 41. Jesus disse assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Esse nome maldito eu tenho pregado sobre ele. O diabo, quando ele mata alguém lá fora com tiro, com qualquer coisa, ele fala morre maldito. Na boca de quem está matando sempre ele fala isso, morre maldito. Porque existe a nação dos benditos e a nação dos malditos. Maldito não é questão de que está debaixo de maldição. Às vezes o maldito a palavra bendita, que todo mundo fala bem, é de pessoas que abençoa. Maldita, pessoas que só falam mal, a reputação, a pessoa só fala mal dessa pessoa, Isso é uma pessoa que está sem Deus. Então ele disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quero chamar a atenção aqui, nessa palavra, nessa meditação que aqui Jesus está contando, dizendo que não havia lugar para este povo. Observe, vou ler novamente, vamos ver se vocês vão observar o que ele vai dizer. Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Significa que esse lugar aqui não era preparado para o povo, não era preparado para homens, não era preparado para mulheres em geral, homens e mulheres, não era preparado. Deus não preparou o inferno, ou que seja lugar de sofrimento, para homem nenhum, para mulher nenhuma, para ser humano nenhum. Deus preparou para o diabo e seus anjos. O diabo não conhece o inferno, quem conhece o inferno é Jesus. O diabo não sabe, eu acho que quem conhece mais uma casa é quem fez ela, e Jesus fez o inferno. O diabo não sabe nem se lá tem alicerce ou não, mas Jesus criou o inferno e conhece mais do que o diabo ali. Então ele fez para o diabo e seus anjos, porque isso foi no princípio do mundo que o diabo cai. Quando houve pecado no céu, que eles foram expulsos, então Jesus já construiu esse local. O diabo então, até chegar ao juízo, para ele ir para lá, muitos já estão lá, segundo a palavra de Deus, presos, não nesse lugar diretamente, estão em outro lugar presos, depois que eles vão para lá, vai ser no juízo, que está preparado para os demônios. Então nós observamos que este lugar é preparado para o diabo e seus anjos. Nós vamos ver outro lugar agora preparado para a igreja. O lugar preparado para a igreja, nós sabemos que está lá no livro de João. Vou passar a Bíblia Sagrada aqui. João, no capítulo 14, verso 1 fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. Quer dizer, na casa de meu pai há lugar para vocês, E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja bem, nós já vimos dois lugares aqui. Um lugar feito para o diabo e seus anjos, e outro lugar preparado para
A igreja. Nós vamos voltar lá onde nós lemos, onde está escrito assim, onde eu li sobre o diabo, né? Onde o lugar que foi preparado para Satanás, Mateus capítulo 25, nós vamos voltar lá, vamos ver mais uma coisa que eu li lá em João. Veja bem aqui, olha só agora para a igreja. Jesus diz assim, aqui é Mateus 7,34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos, não é malditos, esses são benditos, porque é os benditos do Senhor que está na terra, a nação dos benditos, de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, também já tinha sido preparado o reino para a igreja, um planeta para a igreja. Foi preparado, como o planeta Terra, foi preparado um planeta para a igreja. Se dá o nome de cidade esse planeta, mas não é porque deu o nome de cidade que ele é um planeta, se brincar, maior do que a Terra. Segundo a Bíblia, é maior do que a Terra. Segundo os teólogos, eu tinha um CD que falava que a dimensão dele é 20 mil vezes maior do que a Terra, porque fala que essa cidade lá, ela tem medida de anjo, não de homem, e pelos côvados medidos, pela medida de anjo, que é muito maior do que os homens, é medido igual os homens medem, porém medida de anjo, né? Que o Apocalipse fala sobre isto, e se torna essa cidade muito maior do que a Terra. Até porque ela vai receber pessoas desde a fundação do mundo como lugar que ele preparou para o diabo e seus anjos também, que se a gente observar, esse lugar vai ser aqui na Terra. Isaías fala que esse lugar preparado para o diabo e seus anjos vai ser na Terra. Vai ser onde é o mar já não existe mais, o grande abismo vai se revelar e se mostrar. E ali vai ser o lugar para o diabo e seus anjos. Talvez eu te mostre aí qualquer dia, se não der para mostrar agora, que depois que isso tudo acontecer, quando os homens estiverem indo adorar a Deus aqui na terra, eles vão conseguir ver as pessoas no inferno, tá certo? Isso está lá no livro de Isaías. Então qualquer coisa eu mostro para vocês. Se não, em outro estudo aí eu estarei passando isso. Entenda bem, vai ser um chamado caminho santo. O caminho santo é um caminho onde a pessoa se santifica. E como é que a pessoa se santifica? Lembra da serpente levantada no deserto? Quando Deus falou, vocês olham para a serpente e vão se arrepender? Assim o inferno, muitas pessoas vão estar vendo as pessoas gemendo no inferno. Vão ver, vão conseguir ver. Tá certo? Porque até para entrar lá no inferno, no lago de fogo de enxofre, vão ter que ressuscitar. Lá não entra a alma, como hoje morre. Lá entra no corpo físico. Então é um lugar sobre a terra. Tá certo? A terra é muito grande, a terra era toda água. E a Bíblia diz que o mar, está no Apocalipse, no capítulo 21, que o mar não existirá mais. Tá certo? Mas enfim, vamos aqui falando do lugar. Então nós já observamos que há dois lugares. Nós observamos que tem um lugar para o diabo e seus anjos, correto? Que eu expliquei mais ou menos como é que ele iria ser. E tem um lugar para a igreja, certo? Agora, falta ainda um lugar para Israel, certo? Que o lugar para a tribo de Israel que ficar, que é o remanescente, porque aqueles que não foram no arrebatamento, eles não entram nesse lugar que Jesus falou aqui, que é João 14 primeiro. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar, para vocês terem um lugar. E eu vou levar vocês para esse lugar. Isso para entrar lá é só no arrebatamento. Entrou, a porta fecha. Alguns pensam que depois do arrebatamento, as pessoas vão ser salvas, vai entrar lá, não entra mais. Para entrar nessa terra prometida que Jesus fala, é necessário ter uma vida reta hoje para que entre e a porta fecha. E depois que a porta fechar, então entra o plano de Deus para Israel, qual é o remanescente que vai ser salvo. Então, primeiramente, estamos vivendo o tempo dos gentios, como está lá no livro de Lucas, né? Lucas fala que há uma pergunta para Jesus, né? No livro de Lucas, capítulo 21, há uma pergunta para Jesus a respeito do tempo, né? Que iria acontecer algumas coisas que Jesus tinha falado. E Jesus disse, olha, essas coisas vocês vão ter que esperar o tempo dos gentios que iria acontecer. Então, isso as pessoas têm que entenderem, que nós estamos vivendo hoje o tempo dos gentios. Então, os gentios é a igreja. E Jesus disse, enquanto os gentios não entrar, então não pode Deus tratar com Israel. Os gentios, que é a igreja, toda a passagem que você lê falando da videira, então vai estar falando ali dos gentios,
da igreja, né? E todo lugar que você falar da figueira, você vai estar falando de Israel. A videira você encontra Deus falando que ela dá frutos em certas épocas. A figueira dificilmente dá fruto. Então observe que hoje a figueira depende da videira. A videira é a primícia de Deus, não é Israel. A primícia de Deus é Abraão. Então, todo aquele que aceitou Jesus, que está debaixo da promessa Abraão, esse é videira. Então, esse tem que ser atirado. Quando a videira sair, a figueira que está no meio da vinha, então aí entra a vez dela. O vinhateiro que hoje cuida da videira, da igreja, ao mesmo tempo acaba cuidando de Israel. Porém, Jeremias fala que está determinado muitas assolações para Israel. Israel só vai ser salvo, Paulo fala isso em Romanos, só o remanescente. O remanescente é um resto. Então, só que muitos outros gentios também, porque aí Israel vai ter que cumprir o chamado deles de sacerdote. Porém, eles não entrarão na cidade como noiva. Eles entrarão como convidado. Há duas parábolas lá em Mateus 25, que fala da parábola dos convidados, né, e da igreja, tá certo? Então, aprendam isso daí. Então, Deus, ele diz a respeito a isso, o Senhor fala que nós temos que entender esse chamado. Mas, enfim, eu estou passando algo aqui para vocês entenderem a respeito da palavra de Deus em questão do lugar. Eu não quero até entrar em outros detalhes aqui. Eu vou deixar isso aqui, que daqui a pouco eu volto aqui, deixa eu ir lá na frente, tá bom? E aí eu volto aqui para estar lendo aqui em Lucas conosco, mas eu vou mais na frente aqui. Vamos lá no livro do Apocalipse, depois eu volto aqui em Lucas. Vamos no livro do Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20, no versículo 11, ele fala assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Tem algumas bíblias que traduziram, que eu tenho várias bíblias que eu leio, que escreve assim, que não achou lugar para eles se esconder. Não é aqui. O se esconder está em outro local. O se esconder, que quando o Senhor vinha, e ele se escondia nas rochas, nas concavidades, dizendo, caia sobre nós. Então, o que ele está acontecendo aqui, o que ele está falando aqui, não se achou lugar para eles. Eles quem? Esses que eu vou ler no verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono. E abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aqui está dizendo que se o nome deles não está no livro da vida, certo? Eles não têm lugar para eles ir. Deus não tem, porque uma parte vai ficar na terra. Israel, com o remanescente de Israel, com o restante dos gentios, ou que seja, dos gentios que ficaram, que vão se arrepender, da metade da igreja que não estava vivendo de acordo para ir no arrebatamento, que vai ter condições de ser salvo, eles vão ser salvos, né? Mas não entrarão na cidade, que é o lugar que Jesus disse, para entrar lá tem que ir no arrebatamento. E eles vão ficar onde, pastor? Isaías claramente diz, Apocalipse diz claramente, aqui Apocalipse 21 fala claramente que eles vão ficar na terra. Por exemplo, eu estou lendo Apocalipse 20, verso 11. No 21, fala da cidade da igreja, que desce do céu, né? E ela vai ficar, não sabe se aclopada com a terra ou se uma distância da terra, a gente não está claro aqui. Porém, uma coisa está clara. No capítulo 21, no verso 24, fala assim: E as nações da terra andarão à luz dessa cidade, porque está falando da cidade aqui. Andarão à sua luz. Que luz? A luz da cidade. Como o sol que alumia aqui. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Glória e honra, lá no livro de Isaías 60, 11, fala riqueza. Então, quem não aceita dízimo oferta, sabe que dízimo oferta é eterno. Então, os reis da terra vão ter que pegar as primícias e levar nessa cidade para a noiva que está lá com Deus. E os reis da terra trarão para ela a sua honra e glória. E as suas portas não se fecharão. Porta do quê? Dessa cidade. Não é as portas da terra. A terra não tem porta, mas essa cidade vai ter, que é onde a noiva foi. E Israel estará aqui na terra. Jerusalém estará na terra. Até a cidade de Jerusalém da terra vai ter que sair também, porque Isaías disse que de uma semana a outra toda a carne virá perante mim. E quando eles estiverem indo adorar a Deus é quando eles vão ver o inferno.
Significa, eles vão ver o horror e ali causa santidade neles. Eles vão se arrepender e dizer, opa, eu tenho que chegar em santificado lá. Então, ele diz aqui, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Então, por que ele está dizendo aqui? E não entrarão coisa alguma que contamine tal nessa cidade. Essa cidade é onde Jesus foi preparar o lugar para a noiva. Porém, vocês observam que aqui já tudo céu novo e terra nova. Então a terra continua. Quem são os moradores que ficaram na terra aqui? Os reis, os presidentes, são os seus presidentes. Aqueles que é Israel, Israel vai comandar, e lá é chamada de Sião. Essa cidade onde a noiva vai ficar. Se ela vai ficar perto da terra, aclopada com a terra, se ela vem como o jardim do Éden, que era o paraíso, se ela vai voltar como... Só que ela não é o paraíso, porque não pode ser, porque diz que as coisas que tem nela, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e na mente de desejo de homem, o coração não subiu. Então ela é uma coisa nova, ela é uma coisa virgem, que ninguém nunca habitou, é uma cidade pura que está preparada desde a fundação do mundo, que homem não chegou a habitar onde Adão e Eva habitou no paraíso que foi tirado, que pode voltar a estar na terra, porque a terra vai virar um paraíso, como disse Isaías 65, Isaías 11 fala disso, que até o leão vai comer palha como boi, cobra pó, e vai tudo ser amigo das pessoas, dos animais. Então o que nós vamos aprender aqui? Que olha só o que ele diz aqui, as nações andarão à sua luz, a luz dessa cidade, e os reis da terra trarão para essa cidade, para ela, a sua honra e glória. Quem tá nela, né? É a noiva do Cordeiro, que é a igreja. E as nações que ficam na terra, quem são? Israel e os gentios que vão se converter depois. E os pecadores? Voltando atrás, no capítulo 20, eles foram julgados. Como não tinha lugar para eles, como está aqui no verso 11, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deus procurou. Por que fala não se achou? Porque foi procurado lugar para colocar aquele povo. Deus não queria que eles fossem para o inferno, mas como não achou lugar, como está lá em Mateus, apartai-vos de mim para o inferno, para o lago de fogo de enxofre, que é um lugar preparado não para vocês, para o diabo e seus anjos. Então, como vocês virou como moradores de rua, e lá não vai ter isso, nem aqui na terra, nem na cidade celestial que Deus fez para a igreja, não vai ter lugar para esse povo habitar, então eles vão ter que habitar aonde eles, que era o Deus deles, que era o diabo. Então, esse juízo aqui não está, porque existe a nação dos mortos. Aqui os mortos aqui não é os mortos do cemitério, é os mortos que hoje já tem aí. Hoje tem, do mesmo jeito que tem a nação dos benditos, dos malditos, a nação dos malditos é dos mortos. E a nação dos benditos dos vivos. E quem é que está vivo? Aquele que está em Jesus. E quem é que está morto? Aquele que está no caminho do diabo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está com Cristo está na vida hoje. Quem está sem Cristo está no caminho da morte. Né? Não morte cemitério, mas morte espiritualmente já está morto. Já está, só existe duas nações na terra, dos mortos e dos vivos. Então, Jesus disse, deixa os mortos vivos enterrar os seus mortos defuntos. Então, são complicados. Então, o que eu quero passar aqui é para você se preparar. Você que talvez está precisando entrar no caminho da vida, para ter onde morar quando o juízo vier, Deus vai também, como hoje o BNH, esses pessoal que faz prédio, não me lembro os nomes aqui, que vai entregar a chave e chama as famílias, lá também é a mesma coisa. Segundo você que teve as suas obras, você vai morar em tal lugar, aqui está a chave da sua casa, aqui está aquilo outro, blá, blá, blá. E vai chegar para eles e eles vão ser condenados, não vai ter lugar para eles ficar. No universo foi procurado lugar. Mas como eles eram tidos como malditos, que está lá, quem fala malditos é Deus, está lá em Mateus lá 25, no 41, 25, 41, apartai-vos de mim, malditos. Então eles iam amaldiçoar qualquer lugar que eles fossem colocar, eles, do jeito que a terra hoje é amaldiçoada por eles, quando eu falo eles é porque eu já aceitei Cristo. Porque foi por causa do pecado do homem que a terra sofre tanto. Então aonde colocar esse povo, vai haver sofrimento. Aonde colocar um povo que vive no pecado, vai haver terremoto, vai haver chuva, tempestade, morte, roubo, tristeza, depressão, angústia. Para essas coisas saírem, tem que tirar esse povo. Porque Deus não vai conseguir colocar paz, saúde, alegria no meio de um povo que é tido como malditos. Então, se eles são malditos, eles não vão conseguir abençoar lugar nenhum. Então, eles só vão trair coisas ruins. Então hoje eu quero te convidar a você se preparar a entrar no caminho da vida para ter aonde morar na eternidade. Quando eu falo eternidade, parece que é outro tipo de vida. Não é outro tipo de vida não, vai ser aqui, vou ter que ressuscitar, voltar para essa terra. Até porque aqui, ó, se vocês observarem aonde eu li,
que ele fala aqui no verso 21, que já passou aqui, que não se achou lugar para esse povo, e eles, se não achou lugar para eles, vão ter que morar com o diabo e seus anjos, e são milhões deles. Aqui no 21 fala assim, ó, e as nações, ó, eu vou ler o verso 23, capítulo 21, versículo 23, diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, cidade, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus até iluminada. Que cidade é essa? É que na terra não, é um planeta gigantesco, maior do que a terra que Deus preparou para a igreja, e o cordeiro é a sua lâmpada, e as nações da terra andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela, essa cidade, a sua glória e honra, e as portas não se fecharão. Agora eu vou em Isaías capítulo 11, verso 6. Está falando desse versículo aqui. Isaías 60, 11. Isaías capítulo 60, versículo 11. Isaías está falando dos reis. O que é honra? E os reis trarão para ela a honra das nações. E aí diz aqui Isaías 60, 11. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Com seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. Então, Deus está dizendo que mesmo depois lá, como quem entrou lá? A noiva vai comer o melhor que a terra plantar. É como se lá nessa cidade maravilhosa, né? As pessoas vão estar levando as suas honras. E aí Isaías 66 também fala, qualquer dia eu trago uma mensagem melhor detalhando isso daqui. Ele fala assim, no 66, 22. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer. Isso aqui só depois lá dos 1000 anos, porque se nós for aqui no Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1 fala, e vi um novo céu e uma nova terra. Aí aqui Isaías a mesma coisa, porque como os céus novos que hei de fazer, no Apocalipse ele já fez, aqui Isaías profetiza que ele vai fazer, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, e o vosso nome. E será que desde uma lua nova a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, que é os reis da terra lá que vai levar. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. E o horror é santidade. Você fica, meu Deus, eu não quero ir para aí. Então se converta. Você está indo para a cidade santa, levar as primícias para Deus com o seu rei. Imagina, eu estou no Brasil aqui, o rei do Brasil é o dia do Brasil, o Brasil vai sair em peso, em massa, não é aquele dia, aquela época que vai para a praia, que vai uns, outros ficam, não, quando o rei do Brasil, é marcado o dia do Brasil, e adorar lá foi o dia de, então é igual César na época que César imperava no mundo, ele obrigava as nações a levar os tributos, ele queria imitar Deus, que é o que vai acontecer aqui. Então César, os romanos comiam das coisas que o pessoal plantava e levava, os romanos só guerreavam. E tinha que chegar lá e dizer, ave César. Se alguma tivesse em débito, César baixava o cajado e elas eram atacadas ali, aquelas nações, não as nações, o rei, os líderes eram presos, voltavam as nações de volta e eles levantavam outros líderes para liderarem. Então, do mesmo modo vai ser assim, essa cidade, né, onde vai habitar. Agora, o que eu pergunto é, você vai ter lugar onde habitar? Você que está me assistindo nesse vídeo, não sei o que você vai falar ou embaixo aí, se você vai dar o seu like, ou se você vai dar o joinha certo, ou se você... o que você acha? Porque Deus dá opção, né? Para que todos nós entendamos a vontade do Senhor. Então, Deus quer te abençoar muito a tua vida. Então analisa, isso aqui é apenas um detalhe. Eu volto a pregar sobre isso. Quando eles estiverem indo adorar o Senhor, eles vão passar em um local, nenhum espaço, nenhum caminho, aonde vai dar para enxergar o inferno, vai ver o abismo, e vai ver os corpos das pessoas lá vivas, eles não morrem mais, sofrendo e gemendo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga, eles vão ficar lá, e eles vão ver isso, depois do céu novo e terra nova. Então, as pessoas que, por que indo? Porque as pessoas da terra verá pecado, só não haverá pecado naqueles que entrará na cidade, onde a noiva vai entrar, que entra pelo arrebatamento da igreja. Então, entrando ali pelo arrebatamento da igreja, ali não há pecado, porque eles vão comer do fruto da árvore da vida. Comeu do fruto da árvore da vida, fica como Deus.
E as nações? As nações, Apocalipse 22 diz que a folha é para a saúde das nações. Então, dessa árvore que é plantada lá, o qual o fruto vai ser para a igreja, que para viver como Deus protegeu ela no Éden para que o homem não vivesse como Deus. Quem entra lá come desse fruto e vive como Deus, não peca mais. Porém, Israel e os outros, a metade dos gentios que estarão na terra, esses, por sua vez, né, eles vão ter que, simplesmente não sabe se vai comer a folha, se vai ser um chá, mas a Bíblia diz que a folha desta árvore será para a saúde das nações. Então, é assim que vai ser, tá certo? Então, aprendam isso e busquem o Senhor, que é o que está escrito aqui. Eu não vou estar lendo tudo, né? Esse das folhas é tão simples. Você pega o capítulo 22 do Apocalipse, leia, que você vai encontrar. Como eu citei lá em Lucas 21 também, porque eu tenho que fazer outro estudo sobre isso para explicar detalhadamente isso tudo para vocês. Eu até ia pregar uma coisa, acabei enxertando algumas outras coisas no meio, como as pessoas vão ver o inferno. Você nunca viu pessoas pregando sobre isso, mas está claro na Bíblia Sagrada. Isso aqui está nítido e claro aqui. Tá certo? Então, que Deus te abençoe poderosamente. Lembra-se, haverá lugar, mas tem uma nação, bilhões de pessoas, quem sabe trilhões de pessoas não vão ter lugar para eles. Nem a terra não vai ser, porque a terra vai ser para Israel, que é o remanescente, para aqueles gentios que não foi no arrebatamento. A cidade que Jesus preparou é para quem vai no arrebatamento. O inferno é para o diabo e seus anjos, então para os mortos, que é chamado de morto, que ressuscitar, que quando no julgamento acabar, não vai ter um lugar para eles. Deus disse lá em Mateus 25:41, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, lugar preparado, não para vocês, para o diabo e seus anjos, só que não tem lugar para vocês, então vocês têm que ficar lá junto com eles, com os demônios. Mas para você que aceitou Jesus, mesmo que você não for no arrebatamento e permanecer firme, depois na tribulação, você vai estar podendo habitar aqui na terra, porque a terra continua eternamente, como está lá. Eu li para vocês no capítulo 21, no verso 24, você vai ler, você vai ver as duas cidades. Cidade que ele fez para a noiva habitar, que é a casa da noiva, né? É o noivo quem prepara a casa todinha com seus trabalhadores, e a Bíblia diz que é uma cidade feita pela mão de Deus, está lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11 fala sobre isso, que o artífice consultor é Deus dessa cidade. A qual cidade é Abraão. Abraão preferiu morar em tendas, e morar em tendas era um martírio, morar em tendas era questão de humilhação. Por isso que tem uma passagem que Deus fala assim: vou tirar o cativeiro de Jacó das tendas e apiedar-me-ei das suas moradas. Quer dizer, ele sofreu demais morando em tendas, mas Abraão escolheu morar em tenda naquela situação, esperando a cidade que tem fundamento, a qual o artífice consultor é Deus. Então ele preferiu isso, viver naquela situação, abriu mão das suas riquezas para o seu filho Isaac, e assim ele fez, e Deus, ele vai fazer grandes coisas, se nós entender, tá bom? Então eu quero aqui deixar aqui o meu aviso para vocês serem abençoados em nome de Jesus, tá bom? Por favor, inscreva-se no canal, tá bom? Deixa o seu like aí, inscreva no canal aí para a glória do Senhor Jesus, mas me ajude, escreva e compartilhe isso aí, tá bom? Fique com Deus aí, Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, abençoe esse povo para a glória do Senhor e dá vitória para eles, meu Pai. Traz ao entendimento que eles venham ter lugar na eternidade onde morar, seja na Nova Jerusalém, no céu, a celestial, ou que seja aqui na terra. Mas não leve eles, Senhor, para o inferno. Ore para que todos se convertam e entreguem a vida para Jesus. Pai querido, eu te amo. Breve também eu vou estar trazendo uma mensagem falando do nome de Jesus. Qual é o nome que seria dele? Procura aí, vai ter mais vídeos aí e eu vou estar falando disso, tá bom? Uns falam que o nome de Jesus tem que ser Yeshua, Yahusha, Yahoo, assim, Yeshua, e um monte de coisa, e eu vou estar falando sobre isso também, passando a minha visão, né? Tá certo? Se eu vou passar, tem visão que eu já passei e revoltei atrás, porque tem coisa que você aprende, tem muitos pregadores que faz isso, todos aliás faz isso, porque não existe pregador que não erra, que não falha. Tiago fala disso, não tem varão perfeito em questão do dono da verdade. Todos têm que voltar em mensagem que pregou, depois se abriu a mente suas coisas, se arrependeu e voltou atrás. Porém, nessa que eu ensino, eu como tenho 24 anos como prego o evangelho, 24 anos como pastor, pregando a palavra de Deus, eu te garanto que já teve muito estudo feito para me chegar a essa visão, tá certo? Que Deus te abençoe aí, fique na bênção, procura os outros, inscreva no canal e que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Deus abençoe.